Com certeza, essa é a vontade dele e ele nos concede mais um dia, mais uma oportunidade para estarmos servindo a ele. E eu queria ministrar uma palavra que eu já ministrei uma certa vez para vocês, mas o pastor João sempre disse, ele uma vez me disse, olha, a palavra, ela para ser boa, você tem que ministrar ela 2, 3 vezes, porque você vai depurando ela. E, de certo ponto, eu concordei com a fala dele. É verdade, eu ministrei essa palavra há algum tempo atrás, né? Eu mudei algumas coisas, fiz algumas adequações, a depuração, conforme ele diz, né? E de fato é verdade, a gente vai, quando você ministra a primeira vez, você percebe que algo poderia ser dito, que algo poderia ser ministrado, e aí você faz as adequações. Inclusive uma delas foi justamente com relação ao tema. Embora o conceito, o princípio que vai estar inserido na palavra permanece o mesmo, né? Eu não sei se os meninos já colocaram aí, por favor. Isso aí, vós sois filhos de Deus. Na verdade, o conceito básico dessa palavra tem por intuito mostrar justamente a sua condição, a sua nova identidade. Foi uma palavra que eu trouxe há algum tempo atrás, que falava sobre a nossa identidade em Cristo, né? E como o texto que nós vamos ler, ele assevera isso, ele faz justamente essa colocação, ele diz, vós sois filhos de Deus. Então eu fiz essa pequena adequação para que você receba isso como algo vindo da parte de Deus. É algo que Deus está dizendo para mim e para você, da sua nova condição. Você é filho de Deus. Amém? Eu quero ler com você 3 textos, você não precisa encontrá-los, porque o terceiro, principalmente, é um texto mais longo, mas eu quero que você esteja atento e depois, na sua casa, você leia o texto com mais tranquilidade, tá certo? O primeiro deles se encontra em Gálatas, no capítulo 3, será o verso 26 e 27. O segundo texto se encontra também em Gálatas, no capítulo 4, será o verso 6 e 7. E depois um outro texto que é muito conhecido de todos, que é sobre a parábola do filho pródigo, que se encontra em Lucas, no capítulo 15, do verso 11 até o verso 24. Então eu vou ler esses 3 textos e eu quero que você fique atento. Eles são justamente a base daquilo que nós queremos ministrar para você nesta noite. Amém? Muito bem, diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 3, verso 26 e 27. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Eu vou repetir esse, porque ele tem uma conotação especial. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Gálatas 4, versos 6 e 7. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Agora, você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Lucas 15, verso 11 a 24. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a padecer necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado.
Então, voltou para a casa de seu pai. Quando ainda ele estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Veja bem, eu disse justamente que o propósito dessa palavra nesta noite tem justamente como princípio falar da nossa nova identidade, da minha e da sua identidade em Cristo Jesus. E o ponto básico é justamente esse convencimento ou esse entendimento de que você é filho de Deus. E o porquê disso? Porque comumente nós entendemos que nós somos criaturas, ou seja, fomos criados por Deus. Comumente até se adota a ideia também de filho, mas um filho que foi criado por Deus, ou alguém que foi formado por Deus e colocado no mundo. Não no sentido de uma paternidade, onde há um vínculo familiar. Muitas vezes nós temos a ideia apenas de que nós somos uma criatura e, em muitos casos, de que nós somos servos de Deus. A ideia ou a mensagem desta noite, ela tem como propósito principal mostrar para você que você não é servo, que você não é escravo, que você não é criatura, você é filho de Deus. Há um texto que me chama muita atenção, e todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, que se encontra lá em João, no capítulo 20, verso 17, Jesus está dando as últimas instruções para o povo, e ele dirige a palavra, nesse verso específico, a Maria, e ele diz assim: Estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Algo que me chama muita atenção nesse texto específico é a forma enfática que Jesus fala, justamente, eu estou voltando, ou seja, estou subindo, eu estou indo encontrar com o meu Pai e vosso Pai. Talvez no Evangelho, esta é a primeira expressão de Jesus no trato meu, ou dando a devida designação sua para com Deus. Ele está dizendo: olha, eu estou voltando para o meu Pai e vosso Pai. Ele está dizendo que agora a sua nova condição não é mais aquela que outrora havia sido dito, né? Agora a sua nova condição é a de relacionar-se com Deus na condição de filho. Agora, há algo interessante nisso que eu quero passar para vocês. Jesus Cristo nos elevou a um patamar agora totalmente diferente. Lembra que eu enfatizei um verso lá no início, lá em Gálatas, capítulo 3, verso 27? Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Há algo aqui extraordinário. Jesus Cristo nos elevou agora a um patamar ainda maior. Muitas vezes nós lemos na palavra de Deus e achamos extraordinário. Eu sempre achei a expressão quando Deus diz que Abraão, ou quando o Evangelho, ou quando a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Parece algo extraordinário, né? E é de fato, você pensar que é amigo de Deus. A palavra de Deus inclusive cita, né, e eu falei isso hoje pela manhã também, que muitas das coisas Deus disse assim: eu não ocultarei ao meu servo Abraão aquilo que eu hei de fazer. Tal era a intimidade de Deus com Abraão. Então, nós vemos que havia um nível de intimidade, mas o que Jesus Cristo está fazendo por nós é mudando esse nível. Jesus Cristo está nos colocando agora num outro nível. Ele está dizendo: agora você é filho de Deus.
E como filho de Deus, você não só tem acesso às coisas de Deus, você é herdeiro dele. Tudo que é dele passa a ser seu. Antes, nós usufruíamos do favor de Deus, na concessão de Deus. Agora, nós estamos na condição de herdeiros dele, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós fomos revestidos dele. E então, passamos a ser o quê? Considerados como filhos de Deus. Como que isso aconteceu? Tem um verso que é justamente o que eu quero passar para vocês, que eu acho muito interessante. Lá em Romanos, no capítulo 11, verso 24, está escrito o seguinte: porque se tu fosses cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira. Veja bem, a palavra de Deus, ela nos designa, ou ela nos caracteriza como um zambujeiro. Eu não sei se você conhece, mas zambujeiro era justamente uma variedade da oliveira, porém brava. O zambujeiro tem aspectos, certo, que o deixam bem parecido com a oliveira. Porém, há uma distinção enorme, porque os frutos produzidos pelo zambujeiro não são aproveitáveis, não se pode consumi-los. E há algo ainda mais interessante nessa característica: o zambujeiro é incompatível com a oliveira. Eu estava estudando a respeito e tem uma matéria, ou tem um assunto que é muito estudado por muitos botânicos, né? Eles falam que é a enxertia. A enxertia, ela é caracterizada pela capacidade do indivíduo de pegar uma planta que tem semelhanças, né, e enxertá-la na outra. E aquela parte que foi enxertada vai receber a seiva daquela e começar a produzir o fruto que é natural dela. Bem, no caso do zambujeiro, não havia essa possibilidade, porque eles são incompatíveis, apesar de parecerem, de serem parecidos fisicamente. A folha, segundo alguns botânicos, se você pegar um zambujeiro, se você pegar uma oliveira, se você olhar e não tiver um conhecimento, você chega a confundir. Mas há algumas outras características que na idade adulta, elas começam a aparecer de forma mais contundente. Por exemplo, a oliveira pode chegar aí até 10 metros de altura, enquanto que o zambujeiro não cresce mais do que 2 metros. Então ele não tem muita expressão, não produz o fruto natural e que é consumível. Se você pegar um galho do zambujeiro e enxertar na oliveira, o galho do zambujeiro vai secar, vai morrer, porque não há compatibilidade entre eles. Agora, o texto que eu citei para vocês, lá de Romanos, diz que o zambujeiro, que éramos nós, fomos enxertados na oliveira, que era Cristo, e passamos a produzir vida. Agora, veja que coisa interessante, né? Como que isso aconteceu? E aí, os botânicos não conseguem justamente explicar como isso aconteceu, porque pelos meios naturais isso não aconteceria, senão justamente vindo de forma sobrenatural da parte de Deus em transformar a nossa estrutura. O verso que eu li diz que de Cristo nós fomos o quê? Revestidos. Houve uma mudança sobrenatural naquilo que nós éramos. Você viu que eu descrevi para você aqui, o jambuzeiro tinha uma característica, uma identidade. Qual era? Uma árvore que não produzia um fruto consumível, uma árvore que muitas vezes não tinha uma boa aparência, ele é contorcido, inclusive é um dos detalhes. O zambujeiro, ele não tem a capacidade de produzir coisas bonitas, não, ele é feio, né? Já a oliveira não, ela tem a sua beleza natural. Então o que Jesus fez? Ao nos enxertar, ele mudou a nossa identidade, convertendo aquilo que era desaprazível ou não era aprazível, aquilo que não era aceitável, para aquilo que era agora a condição dele. Nós fomos revestidos de Cristo, para que a nossa identidade passasse a identidade de Cristo. Pastor João fala muito uma coisa aqui, e é uma verdade, quando você vai estudar isso.
Uma das grandes questões da humanidade e daqueles povos dominadores, quando ele conseguia conquistar um determinado povo, qual era a primeira coisa que eles faziam? Mudar a identidade daquele povo. Eles procuravam mudar a língua, eles mudavam os costumes, eles mudavam os nomes. Você vai ver isso quando você lê a palavra de Deus, não precisa nem ler a história secular. Você vê isso na palavra de Deus. Quando o povo foi levado cativo, o que fizeram com o povo? Mudaram o nome, mudaram a cultura, mudaram os hábitos dele. Tem uma passagem exclusiva, inclusive, quando aqueles 3 jovens estavam como escravos num determinado país, eles pediram para que eles pudessem continuar se alimentando. Foi uma abertura que foi dada a eles, uma permissão que foi dada para eles, mas o normal não era esse. O normal era eles tinham que se alimentar conforme os costumes daquele povo que estava escravizando eles. Por qual o objetivo? Justamente para mudar a identidade daquele povo, para que ele se tornasse semelhante a eles. Aqui nós vemos esse processo acontecendo, só que com qual intuito? Jesus Cristo está dando para mim e para você, aquele que você que é o zambujeiro bravo, que não produz fruto, que não tem aparência, que não é desejável, que não tem condições de ser admirado, Jesus Cristo está dando agora para você a seiva que procede dele, transformando você para que você produza frutos que são dignos dele. Você agora tem uma identidade que não é mais a do zambujeiro. Você agora tem uma nova identidade, que é a identidade de filho de Deus. Eu disse ainda há pouco, você não foi trazido à condição de servo, você não foi trazido à condição de amigo, você não foi feito como alguém importante do convívio de Deus. Não, você é filho de Deus. Eu não sei para você, mas isso para mim tem um impacto sobrenatural na minha vida. Essa compreensão. E deixa eu falar algo aqui para você. Talvez ainda você não tenha noção do quanto isso é significante. E por isso eu li a passagem do filho pródigo. Para que você possa entender o quanto essa questão de ser filho, ela é importante. Você tem noção do que é os privilégios de um filho? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para quem é pai. Por acaso, seu filho, ele, para fazer uso ou consumir as coisas na sua casa, ele vai lá e faz uma petição em 2, 3 vias, protocola para o pai, para a mãe e para quem mais estiver na casa, pedindo autorização para abrir a geladeira, comer o danoninho, beber o suco, comer a sobremesa que está lá. Algum filho aqui faz isso? Por que o filho não faz isso? Porque é dele. Porque ele tem acesso. Porque quando o pai foi lá no supermercado e fez a compra, e ele viu aquele negócio que o filho gostava, ele disse, isso aqui é para meu filho. Isso aqui é para minha filha, ela gosta disso. Ele gosta disso, eu vou levar para ele. Por que o pai faz isso? Porque o pai dá liberalmente aos seus filhos. Você agora tem acesso a tudo que Deus proveu no mundo para você. Você é filho, você não pode se relacionar com Deus na condição de servo. Eu vou passar aqui para vocês. Uma das coisas mais maravilhosas que nós vemos aqui nessa passagem é justamente o que aconteceu com o filho pródigo. No texto que eu li, aquele filho pede ao pai a sua herança. E aí, poucos dias depois, a palavra de Deus diz que aquele jovem vai embora da casa do pai, e passado um determinado tempo, ele perde tudo o que tinha. E então, aquele jovem, na grande dificuldade que estava passando, ele percebe e ele se lembra, a palavra de Deus diz que ele se lembra, olha, na casa do meu pai, os seus jornaleiros, ou seja, os seus empregados, os seus servos vivem muito melhor do que o que eu estou vivendo aqui. Os servos do meu pai trabalham para ele e recebem uma remuneração digna que lhes permite sobreviver, que lhes dão condição de vida. Ora, eu vou para a casa do meu pai e vou dizer para ele, pai, ó, eu pequei contra o Senhor. O que eu fiz não era justo,
e é passivo de morte. Inclusive, se você depois ler, você vai verificar que, pelo costume, se um filho pedisse a herança ao pai, numa condição dessa era um desrespeito para o pai ainda estava vivo, e ele era passivo de ser apedrejado. No entanto, esse filho, então, nesse pensamento diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer para ele, pai, olha, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus, faz algo por mim, me recebe agora, não como seu filho, mas me recebe como um dos teus servos, como um daqueles que presta serviço para o Senhor, permite que eu esteja novamente na tua presença, e me remunera por isso, me paga por esse serviço, é o que eu quero da parte do Senhor. A palavra de Deus é clara e mostra para mim e para você o que foi que Deus fez, ou o que aquele pai fez, perdão. A palavra de Deus nos mostra que aquele pai recebeu o seu filho, e o que ele fez de imediato foi dizer, dá a ele uma roupa nova, dá a ele um anel, dá a ele uma sandália. 3 coisas importantíssimas que aquele pai fez, e que mostra justamente para mim e para você, a sua nova condição. Antes, verdadeiramente, nós não tínhamos comunhão com Deus, nós éramos inimigos, nós estávamos separados por causa dos nossos delitos e os nossos pecados. Mas a primeira coisa que Deus fez por mim e por você foi trocar a nossa vestimenta. Eu estava analisando essa questão, por que aquele pai deu uma vestimenta para o filho? Parece óbvio, né? Mas eu quero falar ela porque ela tem um simbolismo muito grande. Primeira coisa, na cultura judaica, o judeu não mexia com porcos. A palavra de Deus diz que aquele pai se lançou ao pescoço do filho e o abraçou. Bem, aquele jovem estava com dificuldade de conseguir alimentar-se. É razoável presumir que ele também estava com dificuldade de promover a higiene pessoal dele. Não é verdade? A Bíblia não diz isso. Como eu disse, é razoável presumir isso. Por certo, quando aquele pai chegou próximo do filho, a primeira coisa que ele sentiu foi o odor dos porcos. Percebeu a sujeira, percebeu como ele estava impregnado das coisas ruins que estavam nele. Então o que o pai fez? Deu a ele uma nova vestimenta. Isso tem para mim e para você um significado extraordinário na nossa vida, tanto pessoal como espiritual. O pai te recebe sim como você está, mas a primeira coisa que ele promove para mim e para você é a condição para você estar na presença dele. Ele te limpa, ele te justifica, ele te perdoa, ele te restaura, ele dá a você a condição para que você tenha comunhão com ele e esteja na presença dele. Uma das grandes características do evangelho é justamente o que? A justificação. O que aquele pai fez ao receber o filho, não foi recebê-lo novamente como um servo, como ele queria, mas o justificou dos seus pecados, das suas falhas. O pai não disse, não, está jóia, eu aceito o seu pedido e pode passar lá e fala lá com o mordomo da casa, dá o seu nome lá novamente para ele, que eu vou assalariar você, vou pagar um salário para ele. Não, o pai perdoou o seu pecado, deu uma nova vestimenta para ele, recebeu ele no seu convívio íntimo e deu a ele uma nova condição. Foi isso que Deus fez para mim e para você. Aquela identidade que aquele jovem adquiriu enquanto estava longe da casa do pai, agora foi substituída por uma nova condição, aonde havia o quê? Condição para estar na presença do pai. Glória a Deus por isso, meu irmão. Essa é a minha e a sua nova condição. Essa é a sua nova condição diante de Deus. Ele já não olha para você como quando você estava cuidando dos porcos. Ele já não sente o mesmo odor de quando você estava no lamaçal do pecado. Ele já não sente mais aquela fragrância insuportável que era quando você estava se esbaldando no pecado. Ele agora te deu uma nova condição, a condição de filho, para que você pudesse estar na presença dele. A segunda coisa que o pai fez, colocou um anel no dedo do filho. Olha, aquele filho pediu o quê? Ou o que ele pensou e pediu ao pai? Me faz como um dos teus
servos, como um dos teus colaboradores, como um daqueles que trabalham para o Senhor. E o que o pai faz? Ele diz, não, coloca um anel no dedo dele. Ele tem, a partir de então, a mesma condição que a minha. Deixa eu dar um exemplo para você. Você sabe muito bem, o anel, o sinete, né, era como um princípio ou como um exemplo de autoridade. Quando José, lá no Egito, foi ascendido à condição de governador, a primeira coisa que aquele rei fez foi, tirou o dedo do seu anel, colocou no dedo de José e disse, agora somente eu serei maior do que você. O que esse pai estava dizendo para aquele filho é, você apenas está debaixo de mim e de ninguém mais, você é meu filho. A autoridade foi dada a você nesse instante. O que o pai fez não só nos restaurou a condição de estarmos na sua presença, mas ele deu a mim e a você autoridade. Você não está subjugado. Na verdade, se fosse para exercer, você seria o subjugador. Se fosse para exercer, você seria aquele que dá ordens, aquele que diz o que deve ser feito. Essa é a minha e a sua nova condição. Deus não só restaurou você, Ele não só deu para você a condição de filho, mas Ele deu para você a autoridade. Essa é a minha e a sua nova identidade. Tem uma frase que muitas pessoas usam quando estão dando palestras. E elas gostam de usar que alguns termos ou alguma coisa que está sendo dita servem como uma chave. E essa chave abre ou destrava uma nova condição. Eu muitas vezes, assim, é interessante tudo, mas eu não gosto de usar esses chavões, né, essa ideia. Mas eu quero mostrar algo para você nesta noite. Isso tem um princípio sobrenatural no reino espiritual. E isso muda a toda e qualquer condição. O nosso adversário, a primeira coisa que o nosso adversário faz é tentar nos subjugar. É nos colocar em uma condição inferior. Principalmente quando você comete algum delito ou algo que entristeceu o Espírito Santo. O que o nosso adversário mais faz? Te acusa. Não é verdade? Quantos cristãos, quantos nós estamos sujeitos. Eu, você, cada um de nós estamos sujeitos. Mas sabe o que Deus fez? Ele colocou a autoridade no meu e no seu dedo. Ele disse para mim e para você, mesmo que você venha a pecar, você não precisa ficar caído, porque você tem um que peleja por você. Você tem autoridade para repreender, você tem autoridade para desdeterminar, você tem autoridade para dizer às hostes celestiais, aos anjos, você tem autoridade para dizer para Satanás que ele é caído por terra no nome de Jesus Cristo. Você pode clamar ao Senhor e dizer, Senhor, envia teus anjos poderosos para estar guardando a minha vida, guardando a vida da minha família. Deus deu para mim e para você autoridade. Essa é a minha e a sua nova condição espiritual, na condição de filho. A terceira coisa que esse pai fez foi justamente colocar o quê? Uma sandália. A sandália, ela tinha algo muito interessante, porque somente filhos poderiam, ou somente membros da família que andavam calçados. Os escravos não andavam calçados, os escravos andavam descalços. E aquele pai queria mostrar para o seu filho que ele não estava aceitando o seu pedido. Ele estava dizendo para ele, falou, olha, a sua condição aqui não é a de escravo, não é a de servo. A sua condição aqui é a de filho. Somente um filho tem sandálias. Somente um filho desfruta dessa condição. E o que o pai estava fazendo, ou dizendo para ele, falou, olha, você tem todas essas características. Você foi limpo. Você recebeu a autoridade e você agora está restabelecido a sua condição de filho. Você não é servo. Você não está aqui na condição de servo. Essa é a minha e a sua identidade. Deixa eu passar algo aqui para você. Sabe qual foi um dos grandes problemas? Ou qual tem sido um dos grandes problemas nosso
nos nossos dias atuais é que nós estamos nos relacionando com Deus como servos. Você espera uma recompensa, você espera que Deus, porque você foi bom, porque você foi justo, porque você dizimou, porque você ofertou, você espera que Deus te faça algo, que Ele te recompense por aquilo que você está fazendo. Nós vemos isso nessa parábola, não no filho pródigo, não no filho que saiu, mas no filho que ficou. O que o filho que ficou disse para o seu pai? Você lembra do texto? O filho que ficou disse para o pai, falou, quantos anos eu te sirvo? E nenhum cabrito você me deu para que eu pudesse matar e festejar com os meus amigos? Aquele filho que ficou não se relacionava com o seu pai na condição de pai. Ele esperava uma recompensa do seu pai. O filho tem acesso. O filho, lembra que eu falei para você ainda há pouco? Seu filho pede autorização para você abrir a geladeira e comer as coisas que tem na geladeira, na sua despensa? Não, o filho não pede um carneiro ao pai. Quem espera que o chefe da casa permita alguma coisa é o servo. O servo é que fica esperando a concessão do Senhor para que ele possa alcançar alguma coisa. A sua condição não é mais a de servo. Eu disse no início dessa palavra, Jesus Cristo nos elevou a um patamar não de servo, não de escravo, não de amigo, mas de filho. Muitos de nós estamos padecendo porque desconhecemos o Deus Pai. Muitos de nós estamos sofrendo porque não nos relacionamos com Deus como pai. Eu sou pai, tenho 2 filhos. E eu só não dou mais para os meus filhos porque eu não tenho. Mas se tudo que eu tenho, tudo que eu posso, eu dou para os meus filhos. É deles. Eu vou perecer, um dia eu me vou. E tudo que eu tenho vai ficar para eles. Eu já sou consciente disso. E em vida, tudo que eu posso fazer para os meus filhos, eu faço. Por quê? Porque são meus filhos. A seiva, o zambujeiro bravo, que eu mencionei ainda há pouco, não produzia a seiva de si, mas a partir do momento que em Cristo operou em nós essa vida, a seiva dele passou, ou seja, o sangue dele passou a correr em nosso corpo. Você tem agora a condição de filho do Senhor. Há coisas extraordinárias esperando por você. Deixa eu dizer algo ainda mais para você. O servo não senta à mesa do Senhor, a menos que o Senhor faça alguma concessão, mas comumente não. E dentro desse princípio, lá no passado, o que você via era o servo tinha um lugar para ele se alimentar. Sabe quem se assenta à mesa? O membro da família, somente o filho. Sabe aquela concepção que nós temos, ou aquilo que nos é dito, há uma mesa farta, sabe quem vai se alimentar ou se apropriar dessa mesa farta? O filho. Sabe quem vai experimentar o sobrenatural da parte de Deus? O filho. Aquele jovem que ficou na casa do pai, ele diz que há muito tempo ele servia ao pai, e o seu pai não lhe deu nenhum carneiro. O pai diz para ele, tudo que é meu é seu. Tudo que eu tenho é seu. Você não precisava pedir a minha autorização, você podia ir lá e pegar para você. Um dos grandes problemas nossos é que nós estamos nos relacionando com Deus como servo, esperando fazer coisas boas. Deixa eu dizer algo aqui para você, e agora dentro da teologia da graça. Você nunca vai ser digno. Você nunca vai merecer. Você nunca vai, como diz o nordestino, fazer por onde. Né? O maranhense tem essa história. Né? Você não fez por onde, então você não vai receber. Você nunca vai ser digno de receber nada da parte de Deus. Sabe por que Ele faz algo por você? Porque Ele te ama como um pai ama o filho. Porque Ele te vê não como um servo, mas como um filho, a quem Ele amou e designou para si. Quando lá naquele verso eu li, nós estamos revestidos de Cristo.
O que há, quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê aquele filho que estava lá cuidando de porcos, mal cheiroso, que chegou diante do pai. Ele não vê um filho que chega descalço, desprovido de vida, desprovido de autoridade. Não, ele vê agora um filho, uma pessoa que foi restaurada à condição de filho do Senhor. Se coloque de pé. Eu disse no início dessa palavra que uma das coisas que nós temos é justamente acesso a tudo aquilo que Deus preparou para nós. Nessa tarde eu estava justamente preparando a palavra e o meu sobrinho, ele já tinha me enviado uma outra vez um vídeo e eu quero compartilhar com você esse vídeo nessa hora para dar a você uma pequena demonstração daquilo que você tem acesso. O seu pai é um pai bondoso e misericordioso que ouve a sua oração. Ele ouve as suas petições. Eu tenho por certo, acho que já ouvi, talvez você até já viu esse vídeo também, e eu sempre tenho por princípio o seguinte: eu acredito, até que alguém me prove que não é verdade. Então eu acredito nesse testemunho que você vai ouvir aqui nessa hora. E eu digo para você, o seu pai é esse pai que essa pessoa vai relatar. Tudo o que ele tem está disponível para você. Ele quer apenas que você ore, que você fale com ele, que você peça. Por favor, os meninos da mídia, pode soltar. Aliás, eu pedi vocês, por favor, pode... Eu vou contar uma história para você do pato. Eu pedi vocês Essa história me abençoou muito. Ficar de pé, mas me perdoe. Muito. E marcou muito a minha vida. Eu tenho certeza que ela vai te encorajar. Eu morava no Morro do Borel ainda, e um dia eu voltei de viagem de São Paulo, e cheguei no morro às 5h30 da manhã, peguei minha mala na rodoviária, né, subi no morro. E quando eu cheguei em casa, eu já sabia que meus filhos iam acordar de manhã para ir para a escola, então eu falei, já vou fazer o café. Aí comecei a preparar o café, estava todo mundo dormindo. Comecei a preparar o café às 5h30, quase 6 horas. E de repente eu ouvi um barulho no meu quintal, assim, lá no morro, lá no meio do morro, lá no meu quintal, eu ouvi um barulho. Tchá, 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 tchá. Eu falei... Aí fui no quintal, olhei, não vi nada, falei, estranho. Aí eu entrei para a cozinha de novo, continuei fazendo café, e eu vi o barulho de novo, tchá, 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 tchá. Eu falei, pô. Aí quando eu olhei, assim, eu tomei um susto, porque eu vi um pato. Eu falei, um pato preto. Eu falei, pô, você não tem um pato? Eu fiquei olhando, eu pensei, você deve ser coisa do meu filho. Aí, daqui a pouco minha esposa acorda, né? Ô, meu amor, tudo bem, como é que você tá? Falei, meu amor, tudo bem. Aí eu, assim, foi automático, falei assim, meu amor, de que esse pato aí no quintal? Falou, pato? Aí quando a gente olhou na porta, o pato estava passando lá, né, meio que perdido. Aí me falou, um pato? Eu falei, cheguei, estava esse pato aí. Eu ouvi um barulho, aí ela falou, Pedro, você de que esse pato não, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Ela contou o seguinte, que no domingo, no dia anterior, no domingo, eles estavam tudo brincando lá no quintal. Aí o meu filho, né, o Gianluca, falou assim, mami, bem que a gente podia ter um monte de bichinho aqui, gatinho, coelhinho, cachorro, galinha. Eu tinha um quintal muito legal no Morro do Borel. Aí minha esposa falou, não, deixa seu pai chegar, porque esse negócio de bicho em casa. Aí tudo bem. Nós temos costume de orar até hoje, né? Os garotos já estão grandes, mas até hoje nós temos costume de orar com eles na mesa, no quarto, né, escola. E nós tínhamos o costume de orar todos os dias antes de dormir. E a gente fazia 3 perguntas. O que foi bom, o que foi ruim e o que foi engraçado. E aí minha esposa fez o que foi bom hoje, o que foi ruim, o que foi engraçado. Aí ele falou, e quando ele foi dormir, minha esposa foi orar com ele, ele falou, mami, e os bichinhos? Aí minha esposa falou, vamos esperar seu pai chegar. Ele falou, sabe, mami, eu queria ter um pato. Aí minha esposa falou, vamos esperar seu pai chegar. Mas será que meu pai vai deixar eu ter um pato? Aí minha esposa falou para ele assim, você não quer orar? E a oração do meu filho foi essa. Deus, me dá um pato. Toca no coração do meu pai para ele me dar um pato. E minha esposa está contando isso para mim. Ela falou, eu fiquei olhando para ela assim. E ela disse que ele pediu um pato. E dormiu. E isso minha esposa falando, eu olhando o pato, estava passando no meu quintal lá.
Daqui a pouco aparece o Gianluca do nada. Papi, acordou. Ai, me abraçou. Como é que foi a viagem? Tudo bem, Gianluca. Aí ele sentou na minha frente para tomar café. Eu falei, Gianluca, vamos ali fora ver o negócio? Aí ele, vamos. Quando chegou lá, ele viu o pato. Aí ele me falou, papi, você trouxe um pato para mim. Aí me abraçou e falei assim, Gianluca, papai não trouxe esse pato para tu, não. Quando eu falei isso, ele olhou para minha esposa. Ele falou, mami, Deus ouviu a nossa oração. E ele começou a falar, papi, eu orei pelo um pato ontem, foi Deus que trouxe. E nessa hora, eu estava olhando para o meu filho, falando comigo sobre o pato, que Deus ouviu a oração dele. E aquele mês estava sendo um mês muito difícil para mim, muito difícil. Como líder de trabalho, como chefe de família, finanças, um monte de responsabilidade, escola, conta para pagar. E eu olhava para o meu filho assim, e ele com o olho dele brilhando, papi, Deus ouviu a minha oração, Deus ouviu a minha oração. E eu comecei a olhar para o meu filho, e Deus falou para mim assim, Pedro, eu conheço cada pato que você precisa. O que você precisa é só ter o coração do teu filho. Eu comecei a chorar e meu filho falou, papi, você está chorando? Eu falei, tô. Ele, tu está feliz? Eu falei, tô feliz. O que eu aprendi é o seguinte, que Deus conhece cada pato que a gente precisa. O que a gente precisa é orar, é acreditar e saber que Ele cuida de cada pato. Agora eu sei que você está perguntando, de onde é que veio esse pato? Eu vou te falar, eu descobri. O Morro do Borel, eu moro no meio do Morro do Borel. O Morro do Borel tem uma parte mais alta. Aqui em cima tinha um cara que cuidava de pato. O pato veio lá de cima. Ou seja, o pato pegou um arranco lá e voou. Agora, o que é mais incrível é que no Morro do Borel, você tem mais de 500 casas, barracos. Agora, como é que um pato que voa sobre mais de 500 casas, como é que um pato cai no meu quintal? A gente chama isso de Jesuicidência, né? Como é que um pato voa e cai? Porque naquele lugar tinha um coração sincero. Tinha um coração que acreditou. E eu não sei quais são os patos que você precisa. Uma coisa eu sei. Quem é o dono dos patos? Quem é que dá ordem para os patos chegarem? E o meu desejo é que, nesse momento que você vê o vídeo, que você crê com todo o coração que Ele conhece cada pato que você precisa. Somente ora e creia. Que Deus te abençoe. Aleluia. Qual é o pato que você precisa? Né? O seu pai, ele não levou, né? Não foi ele que deu. Deus ouviu a oração do filho. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus ouve a nossa oração. O que Ele quer é a sua intimidade com Ele. O que Ele quer é que você dobre os seus joelhos e peça para Ele o pato que você precisa. Amém? Que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus.